E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos acompanhar o Santo Evangelho de hoje, desta quarta-feira, 32ª semana do Tempo Comum. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Então vamos refletir e meditar o Evangelho de hoje. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava ali entre a Samaria e a Galileia. Jesus que vem ao nosso encontro. Jesus que passa e quer permanecer na nossa vida. E não é uma passagem qualquer, não é uma permanência qualquer. É um Deus que quer a nossa salvação, que quer a nossa cura, tanto física, psíquica, mas acima de tudo, a nossa cura espiritual. Ou seja, a cura da nossa alma, a nossa salvação, o perdão dos nossos pecados, a nossa verdadeira conversão para permanecermos em graça, em comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus que estava ali para entrar num povoado, e o que aconteceu? 10 leprosos vieram ao seu encontro. Esses 10 leprosos podem representar cada um de nós, que somos falhos, somos pecadores, que estamos doentes na nossa alma e precisamos desse toque da graça do Senhor. Precisamos ir ao seu encontro e pedir esta cura, este toque. E esses leprosos, eles pararam à distância e eles gritaram, porque os leprosos eles não podiam se aproximar das pessoas, eles andavam com sininhos e tinham que ficar gritando: leprosos, leprosos, porque aí as pessoas se afastavam, ouviam o barulho dos sinos e eles gritando, e as pessoas se afastavam porque era a doença que podia contaminar as outras pessoas. E não só era uma doença contagiosa, mas também era considerada algo que as pessoas... um leproso era considerado uma pessoa que tinha pecados, era uma pessoa que vivia como se fosse um castigo de Deus. Eram pessoas que não eram bem vistas, não eram pessoas puras, no sentido de pureza. E aí eles se aproximaram de Jesus, pararam à distância, gritaram, mas buscaram no Senhor esta cura, este toque. Que grande maravilha! Já é um ótimo passo
temos que buscar a Deus, temos que ir ao seu encontro. Mesmo diante de todas as dificuldades, de todas essas resistências da época que eles não podiam se aproximar ali de ninguém, eles gritaram, eles foram a Jesus e disseram: Mestre, Jesus, tem compaixão de nós. E Jesus é o que? Ele é indiferente a este grito, a este apelo? Não, Jesus não é indiferente à nossa oração, aos nossos pedidos. Ele nos ouve, Ele está ali, vendo o nosso sofrimento, as nossas dificuldades, a nossa miséria, mas ao mesmo tempo o nosso esforço de querer este toque da graça. E Jesus diz o que? Olha, se apresentem e de apresentar-vos aos sacerdotes. Jesus em nenhum momento disse que, olha, vocês estão curados, mas aí a fé, né? Ir apresentar ao sacerdote para comprovarem a cura, e desta maneira eles poderiam ser reintegrados na sociedade, iriam tirar aquele sininho, era o sacerdote que atestava: olha, você está curado e pode voltar ao convívio com as pessoas, com a sociedade, com os familiares, porque eles ficavam às margens da cidade, esses leprosos. E aí nós vemos aqui dois ensinamentos, que enquanto esses leprosos caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Ou seja, a cura, o toque da graça de Deus acontece quando confiamos na sua palavra. Eles que confiaram em Jesus, olha, vão se apresentar ao sacerdote, e eles se colocaram a caminho. Nós temos que nos colocar a caminho junto com o Senhor, tendo fé, confiando na sua palavra e sendo obediente à sua voz, à sua palavra e aos seus ensinamentos. E esta cura acontece ao longo do caminho. Muitas vezes acontecem curas ali momentâneas e outras que vão acontecendo ao longo da nossa vida. Não é no nosso tempo, às vezes a gente quer tantas coisas, né? Mas eu tanto rezo isso e aquilo, peço a conversão dos meus filhos, da minha família, da minha esposa, do meu marido, daquele amigo, daquela pessoa, e as coisas não acontecem. Tá vendo? Eu tanto rezei e não está acontecendo. Persista, persevere, continue caminhando e rezando e confiando na palavra de Deus. Esta cura vai acontecer. Então, este primeiro ensinamento, essa cura acontece enquanto caminhamos, quando somos obedientes, perseverantes e fiéis na nossa fé, na nossa caminhada. E eles ficaram curados ali no caminho, e um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Só um voltou para agradecer. Como é importante a nossa gratidão. Temos que ser sempre gratos a Deus. Voltarmos para agradecer, ou seja, darmos glória a Deus, reconhecermos que é Ele que está nos curando, é Ele que nos toca, é o próprio Senhor que nos enche da sua graça, das suas bênçãos. E como essa cura acontece ao longo do caminho, às vezes a gente acaba se esquecendo, acha que foi a gente mesmo, que foi com o tempo que aconteceu. Não, tudo é graça de Deus, tudo é bênção, tudo é o toque do seu amor e da sua graça que vem ao nosso encontro e nos cura, e por isso nós temos que ser gratos a Ele. E então, os outros 9 não foram agradecer, e Jesus perguntou: mas não foram os 10 os curados? Onde estão os outros 9? E Jesus falou que: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Como é importante essa nossa resposta da fé para a nossa salvação. Porque de que adianta recebermos uma graça, um milagre, uma cura de uma doença, isso, aquilo, se a gente depois continua a nossa vida sem dar glória a Deus, sem lembrar de Deus, sem viver uma profunda conversão? Deus, sim, Ele nos cura, como eu disse, tanto fisicamente, de doenças, mas acima de tudo Ele quer curar a nossa alma, a nossa fé, quer nos converter para nos proporcionar a salvação, o céu. Por isso, lembre-se disso. Grandes ensinamentos neste Santo Evangelho de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.